Imagine que você coloca um barco de madeira em um lago e então o empurra suavemente. No começo, ele desliza de forma muito tranquila, mas quando você solta, percebe uma coisa estranha. O barco não consegue parar. Ele continua flutuando, bate nas bordas do lago e fica balançando por muito tempo depois. Veja só, apenas um pequeno empurrão já é tão difícil de controlar assim. Então, quando encontram obstáculos, como os enormes navios no oceano conseguem parar? Se no mar praticamente não existem freios. Primeiro, é preciso entender porque um navio não pode frear como um carro. Sempre que você dirige um carro descendo uma ladeira, ele pode acelerar muito rápido e quando você pisa no freio, o carro pode parar de forma bem brusca. Isso acontece porque as rodas são pressionadas contra o solo e como o chão é sólido, ele permanece firme, servindo como um ponto de apoio fixo para os pneus. Já o navio, a superfície com a qual ele interage é a água. Se ele tentasse parar da mesma forma, a água simplesmente se separaria e se moveria para os lados do casco, fazendo o navio continuar a se deslocar mesmo com o motor desligado. Na verdade, a tripulação sempre tem maneiras de parar o navio quando quiser, mas isso depende da situação em que se encontram. Quando o navio ainda está muito longe do ponto de parada, a tripulação reduz gradualmente a potência dos motores. Isso faz com que o navio perca gradualmente a força de propulsão das hélices e a resistência da água começa a dominar, atuando na direção oposta do movimento e desacelerando o navio. Durante todo esse processo, o motor ainda funciona, mas apenas o suficiente para ajustar a direção do navio com precisão e atracar com segurança. Nesse momento, se você estiver a bordo, perceberá claramente que o navio está desacelerando de forma gradual e suave. No entanto, e em casos de emergência, por exemplo, um iceberg bem à frente do navio, outro enorme cargueiro surgindo de repente na rota, o que a tripulação faz quando o tempo restante é de apenas alguns minutos? Provavelmente, a solução que vem à mente é a âncora. Bastaria lançar a âncora para o navio parar imediatamente. Mas o oceano tem uma profundidade média de cerca de 3.800 metros, enquanto as correntes das âncoras dos supernavios geralmente têm apenas cerca de 200 a 300 metros. No meio do oceano, a corrente da âncora é como um fio curto suspenso na água, que nunca alcança o fundo do mar para se prender a qualquer rocha. Agora imagine que você está controlando um pequeno barco em um lago tão profundo que não se vê o fundo. Você não consegue encontrar um poste de madeira ou uma rocha para se apoiar, então a única forma de fazer o barco parar é virar os remos ao contrário e remar com toda a força na direção oposta. Da mesma forma, a solução que buscamos está justamente na parte traseira do navio. Seja um barco pequeno ou um supernavio, todos têm uma característica em comum. São equipados com hélices. Normalmente as hélices giram empurrando a água para trás, criando uma força de reação que faz o navio avançar. Portanto, basta inverter o sentido de rotação para gerar uma força contrária, e o navio irá gradualmente desacelerando até parar. Até aqui, tudo parece perfeito. Mas na verdade, depender apenas das hélices não é totalmente seguro, já que o tempo restante é de apenas alguns minutos. Por isso, para garantir que a colisão não aconteça, a tripulação também usa o próprio casco do navio como freio. Você pode imaginar como se estivesse segurando um barco de madeira na posição horizontal e empurrando-o sobre a água. A resistência seria tão grande que ele quase não conseguiria se mover. Da mesma forma, para aumentar as chances de sobrevivência, a tripulação combina técnicas especiais de manobra. O primeiro método é a direção de alta frequência. Com esse método, você vira o leme totalmente para a esquerda e mantém por alguns segundos, e assim que a proa começa a girar, você imediatamente vira totalmente para a direita. E repete esse processo continuamente. Nesse momento, o navio se move em um padrão em zigue-zague. E cada curva funciona como uma colisão, forçando o navio a transferir sua energia cinética para a água. O segundo método é a direção de baixa frequência. Desta vez você não gira o leme rapidamente após alguns segundos. Em vez disso, você gira o leme até o navio inclinar cerca de 30 a 40 graus, fazendo com que o casco fique completamente em diagonal e interaja fortemente com a água. Depois, você então vira o leme na direção oposta para retomar o curso original. Esse método gera uma resistência maior, fazendo o navio parar mais rapidamente. O último método, quando o obstáculo já está muito próximo, é uma técnica extrema chamada giro completo.
Nesse caso, a tripulação vira o leme totalmente para um lado e o mantém assim até que o navio começa a girar em um enorme círculo no mar. Com isso, toda a energia cinética do navio é dissipada muito rapidamente, fazendo-o voltar ao estado de repouso quase imediatamente. É como usar uma placa de plástico rígido para mexer forte um balde de água em movimentos circulares. No início, quando o braço ainda não está cansado, o movimento é constante e forte. Mas com o tempo, a força começa a diminuir. É nesse momento que a resistência do líquido está neutralizando sua força, assim como o navio perde toda a sua energia cinética ao girar na água. Mesmo assim, esse método só é usado em situações de vida ou morte. Isso porque, sendo um navio grande, uma mudança brusca de direção em alta velocidade gera uma força centrífuga enorme, fazendo-o inclinar fortemente para um lado. Em navios porta-containers, essa inclinação pode romper os cabos de fixação e fazer centenas de containers caírem no mar. Em petroleiros, o deslocamento do líquido dentro dos tanques pode desestabilizar o navio e até causar risco de tombamento. Oil is spilling from the ship in the Brunswick area. It's creeping onto marshes and beaches. No word on what caused the massive ship to overturn in the St. Simons Sound earlier this month. Assim, parar esses navios gigantes nos mostra a dureza da natureza. No oceano, você não pode parar se agarrando a algo. Só é possível parar reduzindo a velocidade com muita antecedência, ou lutando intensamente contra as correntes da água. Controlar uma massa de aço de centenas de milhares de toneladas no mar deixa de ser apenas um problema técnico e se torna uma verdadeira batalha de estratégia contra o oceano, onde um pequeno erro não é nada menos do que o próprio ser humano criando um desastre natural para si mesmo. E, se você ainda tem curiosidade sobre coisas familiares, mas pouco compreendidas, comente o tema que você quer ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir.